E aí, macaquitos? Boa noite, Vole Bene. Boa noite, Bob Furrui. Boa noite. Macaquitos de Brasil. Macaquitos de Brasil. Bom, vocês veem que a estupidez não é privilégio de ninguém, né? Não é assim, não, tal país é estúpido. Não, a estupidez é internacional. Né? É claro que às vezes alguns países se esmeram nesse esforço, né? E o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, né? O assunto foi bastante já comentado ontem, mas eu quero trazer aqui alguns aspectos. O Alberto Fernandes resolveu, recebendo o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, ele resolveu ali, como eu direi, fazer uma homenagem aos Países Baixos do primeiro-ministro espanhol, né? E ele resolveu mostrar o que há de diferente na Argentina, no continente, né? E atribuiu a Otávio Paz, uma coisa que Otávio Paz, intelectual mexicano, não disse, embora a frase original do Otávio Paz fizesse uma referência aos barcos, sim, da Argentina, mas eu vou dizer por quê, né? Porque o Otávio Paz teria dito, o México vem dos astecas, acho que o Peru dos maias, não sei o quê, e os argentinos dos barcos, mas havia ali uma coisa meio irônica. E aí ele citou, Alberto Fernandes, uma frase de um músico que é amigo dele, né? E disse esta maravilha sobre o Brasil, o México e a própria Argentina. Vai. Los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Isso. Então, o México teria sido formado pelo que eles chamam os indígenas. Nós pela selva. A expressão nem faz sentido, porque, também há indígenas aqui, como há indígenas no México, mas havia indígenas, essa designação genérica nas Américas, né? Agora, o que significa sair da selva? É claro que é uma expressão... Bom, vamos lá. É expressão preconceituosa? É. Uma expressão colonialista, diga-se de passagem. Né? Tomar a selva como símbolo daquilo que é ruim. Aliás, isso sobreviveu na linguagem. Você fala assim, estão numa disputa selvagem, no sentido de uma disputa agressiva. O capitalismo selvagem, o capitalismo que não tem face humana. Então a selva como sinônimo do ignoto, do desconhecido, de onde pode sair qualquer coisa. Era um pouco a visão que o europeu, num dado momento, tinha do Novo Mundo. Então, sim, é uma expressão colonialista, é uma expressão preconceituosa. Mentirosa, porque, evidentemente, há miscigenação no México, há miscigenação no Brasil, né? E preconceituosa em relação à Argentina, aí de dois modos. Primeiro, porque ignora a miscigenação da própria Argentina. E segundo, porque eles inventaram uma história. Aliás, o Jorge Luiz Borges, um escritor gigantesco, dizia que os argentinos eram europeus. Os argentinos eram europeus no exílio. Europeus que estariam fora do seu continente. E essa ideia de que então são os imigrantes que chegaram nos barcos que fizeram a Argentina. Sem querer fazer piadinha trágica e de mau gosto, mas esse negócio de europeu chegando de barco na Argentina, talvez seja uma referência a Margaret Thatcher. Na Guerra das Malvinas. Se as Malvinas são argentinas, quem chegou de barco ali, e barcão mesmo, né? E provocou um desastre em razão da delinquência dos governos militares argentinos, em especial do general Galtieri, que governava o país, matando meninos que mal sabiam atirar, porque eles resolveram invadir as Falklands, né? Ou Malvinas, a depender do ponto de vista, e as ilhas continuam com os ingleses, né? O Reino Unido. Então essa ideia de que os europeus chegaram de barcos para colonizar a Argentina, isso está até em livro didático na Argentina. Os argentinos
O Brasil, na PNAD de 2019, 42,7% dos brasileiros se autodeclararam brancos. 46,8% se autodeclararam pardos. 9,4% pretos e 1,1% entre índios e amarelos. Então, o nosso problema em reconhecer a nossa cor e a nossa miscigenação, ele praticamente não existe mais. O problema é reconhecer. Isso não significa que as condições de vida sejam idênticas. Lembrando sempre que a caracterização preto e pardo é uma caracterização do IBGE. Culturalmente, pretos e pardos são chamados negros, população negra do Brasil. Em suma, os que se dizem brancos no Brasil são hoje a minoria. Vocês dois já foram para a Argentina? Já. Sim. Já. Como nós podemos ver andando em Buenos Aires, e quanto mais você vai descendo ali para a Patagônia, isso fica mais evidente, né? O que mais você vê na Argentina são argentinos com traços indígenas. Uhum. Não Maradona. Ou Maradona era branco? O Agüero também tem bastante O isso. Agüero. É. Só que de 85% a 95% dos argentinos, a depender da pesquisa, se dizem brancos. Recusam a herança indígena. Há uma pesquisa feita pelo professor Daniel Coraj, da Universidade de Buenos Aires, pesquisa mesmo. 56% da população argentina tem DNA indígena. Só que ser indígena ali não é uma coisa boa. Não há um processo de autorreconhecimento e de valorização, pelo menos cultural, da miscigenação como há aqui no Brasil. Então, atenção, o establishment cultural brasileiro, político, valoriza a miscigenação e isso já faz tempo. Com isso, não estou querendo dizer que os negros vivam em situação adequada ou então que não exista racismo estrutural no país. Tudo isso é verdade. Mas nós temos, pelo menos institucionalmente, o reconhecimento de um país miscigenado. A Argentina não tem. Embora miscigenado. Embora miscigenado. E aí mesmo um cara que vem da esquerda argentina, como o Alberto Fernandes, fala uma porcaria como essa. Fala uma porcaria como essa e ainda diz uma tolice, basta ver meu sobrenome. Bom, 90% dos sobrenomes brasileiros são portugueses. Mas brancos são 42,7%. O que o sobrenome tem com isso? O sobrenome passa por outros caminhos. Então é claro que é uma tolice. É uma tolice que depois, aí pede desculpa daquele jeito. Né? Olha, se você não quis ofender, mas se você se sentiu ofendido, me desculpe. É mesmo. Então agora, quer dizer, você mantém a sua palavra, em última instância, não quis ofender. Depende de mim, me sentir ofendido ou não me sentir ofendido, isso é uma bobagem, né? É um pedido de desculpa meia bomba. Aí, claro, o Bolsonaro aproveitou para deitar e rolar, né? Primeiro publicou uma foto dele com indígenas, dizendo selva. Atenção, selva em militarês não quer dizer selva. Quer dizer, tudo bem, tudo certo. E ele, claro, sem máscara, no meio dos índios. O próprio presidente, quando tem de se referir ao seu povo, porque se é muito feio um presidente de outro país ser racista com o país vizinho, pior é ser racista com o próprio povo.
Dá para lembrar o que o Bolsonaro disse na Hebraica do Rio de Janeiro em 2017. Não é? Quando primeiro assegurou, não, aqui não vai ter mais demarcação de terra indígena, etc. E eu fui num quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, não fazem nada, eu acho que nem para procriador ele serve mais. E aí, de maneira geral, se referindo à imigração, porque ele estava com a pauta do Donald Trump, atacou a imigração, mas não toda. Aí havia protesto de negros do lado de fora, etc. Aí ele se referiu de forma desairosa a essas pessoas e exaltou os japoneses. Aí ele disse, você viu algum japonês pedir esmola? É uma raça com vergonha na cara. Então, é uma estupidez o que disse o presidente argentino, merece o repúdio de todo mundo, né? Aliás, mereceu, apanhou que chega mundo afora, com razão, né? Agora, que não venham também aqui no Brasil alguns que não têm autoridade moral, para acusar o outro de racismo, se fazer de ofendido, como se aqui dentro as práticas em curso honrassem o pressuposto da igualdade e da reparação àqueles que foram marginalizados, tanto no processo de colonização e escravização, como depois, no fim da escravidão. Agora, que é uma tolice o que falou o presidente argentino, né? E tem essa história dos macaquitos, né? O primeiro jogador brasileiro que ficou realmente famoso no mundo, da década de 20, se chamava Arthur, com TH, Friedenreich. Era um negro. Filho de uma negra brasileira com um alemão. Era um pardo, como diz o IBGE, de olho verde. Deixaria o Fernandes, se achar a foto ainda dá tempo, deixaria o Fernandes completamente abestalhado. E aí começa, inclusive, teve um jogo da seleção brasileira com a seleção argentina em Buenos Aires, acho que em 1921. O Arthur havia feito já 2 gols, estava prestes a fazer um terceiro, levou um chute nas costas, reagiu. O estádio foi para o campo para bater nos brasileiros aos gritos de macaquitos. Numa referência à morenice brasileira, né? e ao Arthur em particular, né? Que morreu em 1969. O nosso primeiro grande jogador, né, realmente famoso, fora do Brasil inclusive, era uma mistura de negro com alemão. A miscigenação desde sempre é um aspecto positivo da cultura brasileira. Às vezes é mal visto por certa esquerda com a visão torta. Uma coisa é você considerar que a miscigenação é positiva. Olha aí, está aí o Arthur Friedenreich, né? Uma coisa é você considerar que a miscigenação é uma coisa positiva, que essa discriminação original de cor aqui é muito menor. Outra é você afirmar que, bom, a desigualdade não existe, está tudo certo. O jogo foi em 21, foi em 25. Desculpa, Reinaldo. Como é que é? 25? Você disse 21, o jogo, foi 25. Então, em 1925. E outra é você dizer que a miscigenação, que a discriminação não existe. Não, ela existe. Né? Na Argentina, hoje, se refere aos não brancos como cabecitas negras. E é em tom pejorativo. E aí o cabecitas negras hoje diz respeito àqueles que têm traços indígenas mais pronunciados, diz respeito aos imigrantes, e às vezes designa até branco pobre.
até branco pobre. Ou seja, uma forma de discriminação. Usa a cor como elemento de discriminação. Um racismo óbvio a ser combatido. Maradona, para quem argentinos fizeram até uma igreja, se dizia um cabecita negra. Até porque tinha ali uma vinculação com a esquerda latino-americana e tal. Discriminação, burrice, estupidez. Os brasileiros têm o direito de ficar zangados, lembrando sempre, não obstante, que pior do que o racismo que outros possam ter contra brasileiros, no seu conjunto, é o racismo de brasileiros contra brasileiros. Não é? Esse é ainda mais grave e está presente no poder e fora dele. Falei? Falei.